Seja bem-vindo à programação com o professor Marcos Santos. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou reformatar o layout do esquecer a senha, né? Para a gente dar um reset na senha, para recuperar, para modificar a senha. Observe o seguinte: o que eu tenho aqui, né? No exercício, né? Que está no vídeo, né? Os vídeos anteriores, esse layout, né? Eu não apresentei para vocês a construção desse layout. Então, eu vou fazer ele do zero, a construção dele. Para você entender aqui, ó, isso aqui é um edit text e este aqui é um button. Text e um button. O que que acontece? Eu tenho uma região, eu não sei se você consegue visualizar aqui, ó, em azul, que ele vai ser uma espécie de uma caixa, um container, tá? Ele vai ter dentro dele um text view. Aqui, onde eu tenho o mouse, eu estou apontando com o mouse, é um outro text view. Esse aqui é um edit text, outro text view, um edit text, outro text view, um edit text. E aqui eu tenho o button. Então, essa caixa que você está vendo aqui, que está selecionada, ela vai funcionar assim. Primeiro, eu vou informar o e-mail, eu informo o e-mail e envia, faz o submit. Essa caixa, se o e-mail existir, essa caixa vai aparecer. Então, ela, no primeiro momento, ela está oculta para o usuário. Existe o e-mail? Ele confirmou que existe o e-mail? Então, ele faz o quê? Ele faz aparecer essa caixa que está selecionada. Depois, eu vou tocar no botão aqui, ó, verificar o número do token que está aqui dentro. E quando eu tocar nesse verificar, ele vai fazer aparecer essa segunda caixa aqui, ó. Esta segunda caixa, aonde nós podemos digitar a nova senha e temos aqui o botão de gravar. Então, esta caixa, essa primeira caixa, ela não aparece, né, ela está oculta. Depois que eu enviei o e-mail, ela, se existir o e-mail, ela vai aparecer. Uma vez que verificou os números, e os números estão, né, do token que foram ser informados, os números do token estão corretos, ele vai fazer aparecer essa outra caixa para informar o novo e-mail, perdão, a nova senha. Ok? Então vamos lá. E aqui tem um botão, né? Botão não, um text que vai ter a ideia é abandonar a tela de reset, tá bom? Lembrando uma coisa, eu não vou dar no meu código, eu não vou dar oportunidade para a pessoa ficar tentando os números. Ela errou os números, abandona, ele sai da tela. Ela não sabe o e-mail, vai dar uma mensagem para verificar e-mail. Então, assim, não é aquela coisa, vai ficar preso na mesma tela a vida inteira para que ele possa ficar tentando os números, ok? Lembrando, ainda eu preciso fazer um ajuste na tela, né, na tela, na atividade que faz o cadastro, né, o sign up, né, o cadastramento do usuário. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Então, primeiro eu vou resolver este aqui e fazer a classe associada a esse layout. Então, nós precisamos fazer o nosso layout aqui. Como nós vamos fazer? Botão direito, New, Layout Resource File. Então, New Layout Resource File. E aí eu vou informar o nome do nosso layout. Então, o nosso layout ele vai se chamar Activity, que é uma atividade. Então, underline, reset, né? Password. Ok? Observe que ele está aqui com um root element, né? Um root element. Ele está com o constraint layout. Eu vou trocar aqui o root element dele para linear layout. Linear layout. Então, mudo aqui o linear layout. E aí eu faço o quê? Ok. Então, aqui você pode observar que eu tenho o nosso linear layout. Vou dar aqui o split para você ver como ele está aqui. Ah, mas professor, o meu já tem alguma coisa no linear layout, no meu reset, né, password, na minha atividade. O que você pode fazer é o seguinte: se tiver alguma coisa aqui, né, entre linear layout ou tiver aparecendo constraint layout aqui para você, você seleciona constraint layout e digita linear layout, ele vai modificar. O que você precisa manter é só esses três itens aqui, tá bom? E apagar o que está aqui no meio, se tiver isso para você. Se não tiver, a gente vai começar a seguir de agora.
Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou acabar aparecendo em cima, né. Deixa eu dar uma diminuída. Ok, eu acho que eu vou ficar uma parte só do código aqui, aí não atrapalha, não vai atrapalhar muito não. Legal, então eu espero que você consiga visualizar a construção que eu vou fazer aqui do nosso layout. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou verificar é a orientação, né, vertical, match parent. Eu vou colocar o cursor aqui, para apertar o Enter para colocar os outros atributos, tá bom? Vamos lá. XML, NS Tools, né? Eu preciso colocar o Tools aqui, para que a gente consiga importar recursos depois. Então, já estou declarando aqui que eu vou precisar desses recursos. Vou colocar aqui Gravity, gravidade desse meu layout Android Gravity, Android Gravity, hein? Android Gravity vai ser o quê? No centro, tá bom? Android Gravity Center. Eu vou dar um espaçamento, um pad, né, um enchimento nele de 24 dp, 4 dp. Esse layout ele vai funcionar, né, tools context, aqui tools context, ele vai funcionar com o nosso reset password activity, tá bom? Mas e se eu não tiver a classe criada? Você vai criar reset password, cria a classe para fazer referência. Tudo bem? Então, tá aqui. Eu acrescentei esses atributos aqui dentro do nosso layout. O que mais que eu vou começar a fazer? Agora eu começo a trabalhar os elementos. Então, vou começar aqui. Eu preciso ter a entrada do e-mail. Então, eu vou aqui, a digitação do e-mail. Eu vou colocar aqui app.et, Android, app.compat edit text. A largura dele, né, o widget, né, eu vou colocar match parent e a altura o suficiente, wrap, né, wrap, e vou colocar um ID para ele. Eu tenho que colocar uma identificação. ID, Android ID, eu vou adicionar. Opa, foi muito rápido. Ctrl espaço para voltar a mais ID. Eu vou chamar aquele de edit text, tá? Edit text, underline, e-mail, underline reset, tá? O e-mail que eu vou digitar para fazer o reset da senha. Vou colocar aqui a dica, né, o hint, o atributo hint. Vou colocar aqui e-mail, tá bom? Mas se eu tiver a string e-mail, vamos ver se tem aqui string e-mail. Eu tenho string e-mail, string text e-mail, tem essa string aqui. Então, eu tenho esse recurso de string, ou eu digito lá, entre aspas, e-mail mesmo. Lembrando, se eu colocar e-mail direto, eu não consigo traduzir, tá? E o meu primo Jürgen, vocês sabem, ele reclama de tudo. Eu mando o aplicativo para ele testar lá na Alemanha, ele diz, eu não consigo traduzir seu aplicativo, tá? Não esqueça do meu primo Jürgen. E aí, o que acontece? Eu vou colocar um text size, né, um tamanho de texto, vou colocar 18 SP, né, que é escalável, né? Isso é importante você lembrar. Que mais que eu vou colocar? Eu vou colocar a margem bottom, layout margem bottom, para dar uma separação, depois do próximo elemento que eu vou colocar, de 18 dp. Então, você já vê que já tem ali o nosso e-mail. Eu vou colocar uma imagem, né? Um drawable right, né? Uma imagem de drawable, de desenho, que eu vou chamar o drawable, né? DR, e C e-mail. C e-mail. Né? Então já aparece lá o e-mail aqui para gente. Deixa eu ver se eu tô. Eu preciso observar se eu estou em cima dele. Não, ainda não. Beleza. Então aqui eu tenho o seguinte: vou apertar o Enter e vou colocar importante. O tipo de entrada, input type. Então, esse input type, gente, presta atenção aqui. O tipo de entrada é texto de password, é texto, é número, é multilinhas. Não, eu quero um texto, eu vou fazer uma entrada de e-mail, endereço de e-mail. É isso que eu quero dizer para o meu usuário, entrada de texto de e-mail. É o tipo que eu tenho que fazer, é um tipo de e-mail, eu tenho que digitar um e-mail. Agora, o que, que acontece? Eu vou colocar aqui no nosso exercício, né? Eu coloco a barra de progresso. Então, eu vou clicar aqui o objeto, né? Vou fazer a classe, né? Para criar a classe progress bar, wrap e wrap, tá? Tá vendo que já apareceu aqui, mas a gente vê só o desenho. Daqui a pouco eu vou esconder ela, vou ocultar ela. Que mais? Eu vou colocar um ID para ele, uma identificação. É importante a gente colocar ID. Vou chamar ele de progress.
bar, reset, né, password. A progress bar vai estar no reset password. Que mais? Eu vou colocar um layout da margem, né? Vou colocar um layout margem para ela, de 24 dp, então vai ter uma margem em volta dela, 4 dp. E agora eu vou tirar a visibilidade, né? Vis, né? Android Visibility. Vou colocar Gone, tá? Ocultei ele. E aí eu fecho essa tag, tá? Com a barra. Depois disso, eu vou colocar o botão. Então tem que colocar um botão aqui. Lembrando que eu estou usando linear layout. Linear layout eu não vou usar o Laco por enquanto, tá? Layout constraint. Não é um layout com instrução, é um linear layout. O que mais que eu tenho que fazer? O botão para enviar. Então, eu vou usar aqui a marcação appbool, né? Appbool, né? Se você boot, né? Appcompat button. Wrap, né? Wrap, a altura e a largura e altura é o suficiente, ele já aparece ali. Tem que colocar uma ID, uma identificação, porque essa identificação aqui ela aparece para a gente no código em Java. Então, eu vou chamar aqui button submit, né? Que é enviar, submit, eu reset password. Você deve estar falando assim, nossa, seu Android Studio já sabe o nome, né? De tanto eu fazer o código, ele já guardou isso, né? Os nomes. Então, esse é o ID. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar o texto, né? Vou colocar um texto para ele. O texto que eu vou colocar para ele vai ser, eu posso digitar submit, eu posso digitar aqui enviar, né? Então, eu posso colocar qual texto. Mas, como eu sei que eu tenho as strings, né? Então, @string, né? A string, submit. Deixa eu ver se eu tenho a string submit. Não é submit, é minha string, hein? Eu não fiz a string, não criei lá no arquivo de strings uma string chamada submit. Então, eu vou colocar submit. Submit. Vou apertar o Enter. Então, esse é o texto que vai aparecer, submit. Agora, eu vou colocar um text size para ele, né? Um text size. Vou colocar 18 SP. Vou tirar, não sei se você observa, ele está em caixa alta, mas você digitou em minúsculo. Então, eu vou colocar o text, né, o atributo text, all caps dele, eu vou colocar como falso. E aí, ele mudou aqui para a gente e vou fechar aqui. Então, aqui, a string, ela não foi criada. Mas, olha só, eu passei o mouse e veio uma lampadinha aqui. Então, ele está dizendo aqui, Alt-Enter, né? Pressione ou clique ou Alt-Enter. Então, Alt-Enter, ele quer extrair o recurso, né? Uma string. Então, vou extrair o recurso. Qual que é o valor? Então, eu vou dar o nome para esse recurso, vou chamar de text underline submit, o nome do recurso, e o valor do text, né? O valor vai ser submit. Eu vou criar ele, ó, vou criar o recurso nos values e no values, no meu caso, eu tenho aqui a tradução para PTBR. Bom, PTBR. Não esquece meu primo Jürgen, tá? Então, o PTBR aqui. Então, eu marquei e vou fazer o quê? Ok. Ele já vai criar nos dois lugares. Repare que ele não aparece mais aqui, porque ele foi enviado para um outro arquivo. O button está aqui. Então, aparentemente está pronto, mas lembra-te que eu vou fazer, né? Eu vou fazer as caixas que vão desaparecer ou aparecer, dependendo da situação. Então, eu vou colocar aqui, vou abrir a marcação, vou criar um linear, né? Linear layout compat, né? Linear layout compat, é uma caixa. Wrap, o suficiente na largura e na altura para exibir o que eu preciso. Vou colocar um ID, tem que colocar uma identificação, porque eu vou manipular esse layout, esse pedaço, essa caixa. Então, a ID é o quê? A ID, eu vou chamar ele de linear layout, do token. Vou chamar linear layout do token. Eu vou fazer aparecer os itens para ele digitar, né? As edit text para digitar. Vou colocar aqui a orientação desse linear layout, ele também é vertical, para poder ficar todo mundo na posição correta. Se eu colocar horizontal, ao invés de colocar o texto, as caixinhas e o botão um embaixo do outro, ele vai colocar na horizontal, né? Lado a lado. Não é isso que eu quero. E aí eu vou fechar com o sinal, né? Vou fechar a tag assim. Tá bom? Quando eu fechei a tag assim, você viu que ele colocou barra Android tá? Appcompat. Vou fazer aqui 2 vezes, eu vou 3 vezes o Enter,
Então, agora eu estou programando essa caixa. A caixa não está visível ainda, tá? Porque eu vou colocar os elementos que vão ter aí. O primeiro elemento vai ser app.tv, vai ter um text view. Esse text view vai ter uma altura e uma largura o suficiente para exibir ele. Eu vou colocar o texto, né? Vou colocar o Android Text, vou colocar um texto para ele. Vou colocar só o texto aqui. Pegue, né? Pegue o seu token de segurança. Aí eu vou escrever mesmo, tá? Segurança de 7 dígitos. Né? Você está vendo que ele está já crescendo. Eu vou usar um soft wrap aqui, né? Botão direito, soft wrap, que é para você ver a minha digitação, tá bom? Então, a gente está aqui, né? Soft wrap. Então, vamos lá, dígitos, 7 dígitos. Né? Eu coloquei um ponto, né? Falta aqui um ponto. Informe abaixo cada número considerando a posição em que aparecem no seu token. Então, tá aqui. Ponto e vírgula. Não precisa ponto e vírgula, porque estou terminando, né? Então, tá ele aqui. Eu vou colocar um alinhamento. Então, alinhamento, text align, text, né? Tem que começar com text align, né? Text align, o alinhamento vai ser o quê? No centro, para ficar centralizado. Não sei se você consegue, eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó. O texto está alinhado. Aqui, ó, o texto está alinhado, bom, no centro. E aí eu vou colocar os text size. É importante ter size, né? Text size de 18 SP. Tá? 18 SP. Não vou fazer mais nada. Então, barra para fechar no text. Embaixo desse text, eu vou. Lembra que eu tenho que colocar lá as edit text para a pessoa digitar. Em cima de cada edit text, eu vou colocar a posição que ele precisa escolher do token, né? A posição que vai ser aleatória do token que ele vai ter que digitar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, enter 2 vezes. Vamos começar a fazer um outro linear layout. Tá? Um linear dentro de outro linear layout. Então, pessoal, agora eu vou fazer o quê? Eu vou construir o layout para exibir a entrada de dados que ele vai ter que fazer do números tokens, né? Das posições que vão ser solicitadas aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, vou apertar o Enter 2 vezes e vou fazer linear layout. Então, presta atenção nisso para você não errar. Eu vou fazer uma caixa que é um linear layout que vai. Então, vamos lá. Primeiro, abre, LL, pronto. LL, linear compat. LL, linear layout compat. O que eu vou fazer para ele? Eu vou usar wrap, né? A largura, a altura também vai ser wrap. E vou colocar para ele o quê? Um atributo, né, de gravidade, layout gravity dele. Vou para layout gravity, center. Então, esse vai ser uma caixa dentro da caixa. Então, eu vou fechar com essa marcação. Fechei. Então, ele está aqui, enter 2 vezes. Deixa eu tirar daqui para ficar melhor para vocês verem. Então, eu tenho um linear layout, presta bem atenção aqui, ó. Depois do appcompat text view, que é esse texto, aqui é o texto, vai ter um linear layout compat. Dentro desse linear layout compat, eu vou colocar outros linear layout aí, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, com linear, né, de novo, linear layout compat, que vai ser o wrap, né, wrap, e vai ser o que? Wrap, o suficiente, né, a altura e a largura. Vou colocar aqui, aí é a orientação dele, Android orientação, vai ser vertical. E aí já é um truque, porque eu já fiz o layout, já testei o layout, pessoal. E eu vou colocar uma margem no final dele, a margem direita, né? Então, layout end. Layout margem end de 20 dp. Esse layout margem end é para dar um espaçamento quando aparecer o próximo item, tá bom? E aí, fecho aqui com a tag. Fechei com a tag. Então, ele está um linear layout. E aqui dentro, eu vou colocar o quê? O text view, que é para aparecer a posição que eu quero, e embaixo o edit text.
Então, eu vou colocar aqui vamos lá, eu vou aqui, abre tag, app, né, TV, né, text view. Esse text view vai ter um match parent, né, e um wrap na altura, né. Que mais que eu vou colocar para ele? Eu vou colocar um ID, uma identificação, porque eu preciso dessa identificação para depois na programação em Java eu manipular o valor que vai aparecer. Vou chamar de text view underline number A, bom, número A. Não vou usar número 1, número 2, número 3. Posição A, posição B, posição C, tá bom? E aí eu vou colocar um texto, deixa eu colocar um text para ele, né? Para você visualizar também o text, vou colocar um. Vou colocar aqui para ele um text size de 18 SP, né? Vai aparecer 18 SP. Ele está aparecendo aqui, eu vou te mostrar para você enxergar aqui, ó. Está aqui o número 1 já, tá vendo? Vou colocar um alinhamento nele, né? Um text alinhamento no centro, tá? Ele vai centralizar, vamos centralizar. Tá, esse texto terminou, então eu vou fazer uma barra para fechar o text. Embaixo desse text, vai ter um edit text. Então, eu venho aqui, né, ele está aqui, vou apertar o Enter duas vezes. Vou fazer aqui o AAP, né, ET, APET, edit text. Qual que vai ser a largura dele, né? Eu vou colocar 40 dp, a largura, e a altura vai ser o wrap, vai ser o suficiente, né? Então, wrap, né? Wrap. Tá vendo que já apareceu aqui, ó, embaixo, né? Já tem um risquinho que você pode estar vendo, é a caixinha que vai ter aqui para digitar. Eu tenho que colocar um ID, então eu vou adicionar edit, né? Vou dar o nome aqui, edit text, text, number A, tá? Cuidado para não confundir com text view, tá bom? Então esse é edit text number A. Esse edit text number A, eu vou dar um input type nele, né? Um input type para digitar só número. Então, é importante aqui, ó. Eu vou definir como número, mas se você quiser, você pode colocar assim, number password. Se você definir como number password, vai aparecer o pontinho, ao invés de a pessoa visualizar o número que digitou. Só vai aparecer um pontinho. Eu vou digitar number, né? Falei number password, né? Number, vou digitar só number, porque eu quero que a pessoa veja o número que ela está digitando. Correto e mais segurança é que não seja mostrado esse número, tá bom? Alguém pode estar de olhão lá, vendo o número que a pessoa digitou. Então, é number, tá? Mas number password é o correto. Vou colocar aqui o number. Que mais? Eu vou colocar o max length, né? Quantos caracteres eu posso digitar? Então, max length, quantos caracteres? Eu só posso digitar um caractere. Então, vou digitar um caractere. Só posso digitar um dígito, no caso, como ele está digitando o número, é um dígito. O alinhamento desse texto, né? Texto, alinhamento dele. O alinhamento dele vai ser no centro, né? Vai ser centro. O text color, vou colocar um color para ele, text color, vou colocar black para fazer um contraste, tá bom? Black, text color black. Text size dele, eu vou colocar 36 SP, vou colocar um text estilo, opa, cuidado, hein? Eu digitei TSY tem que, atenção aqui, ó, text style, Android text style. Eu vou colocar bold, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um background, eu vou colocar uma caixa, né? Um background para aparecer como se fosse uma caixa. Então, eu vou colocar aqui background, Android background. Eu vou colocar um drawable BG. Deixa eu ver aqui, BG, botão confirme. Nossa. Não. Vou ver se eu, não, deixa eu ver se tem outro BG aqui. Background, botão logout. Não ficou legal. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar o background. Então, vou vir aqui, vou chamar esse background de token position. Ele não vai existir. Eu vou fechar a tag, né? Fechei aqui. E aí, o que eu faço? Não tem o arquivo dele, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o mouse aqui, fazer um Alt Enter, criar o recurso, né? Drawable Resource Background Position.
Vou criar aqui, ele vai ser do tipo, root element dele não é seletor, eu vou querer um shape. Shape é forma, tá? Então, seleciono aqui shape, e aí faço OK. Fiz OK, então eu vou começar a construir ele aqui. O que eu preciso dele? Eu tenho que tomar um cuidado, vou colocar o cursor aqui, ó, bem aqui, Enter 2 vezes, seta para cima. Eu vou colocar ele que vai ter uma forma, ele vai ser um retângulo, tá? Ele vai ser um retângulo. Aí eu vou colocar aqui, ó, antes barra shape, né? Dei vários enters. Eu vou colocar, ele vai usar um sólido, uma cor, né? Uma cor sólida que eu vou chamar de white. A cor dele vai ser white. Fechei, então já apareceu white. O que mais que eu vou colocar para ele? Eu vou colocar uma borda, um stroke, borda, stroke. Vai ter um width, uma largura, né? 4dp, né? 4dp. Depois disso, eu vou colocar uma cor para essa borda, né? Então, color. Vou colocar aqui. No meu arquivo de cores, eu já tenho uma cor, eu já tenho a cor Dark Blue. Se você não tem a cor, você vai lá no arquivo de cores, né? E cria essa cor aqui. Então, o meu vai ser Dark Blue. Vou fechar a tag dele. Fechei a cor. Opa, fechei a cor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um corner, um canto, né? Então, eu vou colocar um canto, que é o corners. Corners. Vou colocar um raio nesse corners de 8dp, né? A medida do raio, né? Você não visualiza, mas eu acredite em mim, tem um corner aqui, tá bom? Tem um arredondamento aqui. E agora eu vou colocar um size, né? Vou definir um size para ele. Então, eu vou colocar aqui, abre tag, um tamanho, size, dessa minha forma, né? Desse shape. Width, eu vou colocar 60dp. E o height, né? O height, a altura dele, 60dp. Tá muito bonitão. Fechei aqui, tá bonitão. Ó, já tá aqui o canto, né? Tá bonitão aí. Certo? Então, é essa forma que vai aparecer aqui no nosso Reset Password. Ó, ele está aqui, ó. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que repetir esse processo para o 2, para o 3, para o 4. Então, como eu vou fazer isso? Preste atenção aqui, ó. Deixa eu rotar para cima. A referência para mim é aqui, ó. O token, né? Onde está o token? Eu fiz o linear layout no centro. Aí eu comecei a fazer um linear layout vertical, que é esse cara aqui, ó. Vai ter o number one, ó. Tá vendo? Ó, linear layout tem o number one. Vou fechar ele aqui. E eu vou fazer o quê? Eu preciso dele. Ctrl D. Dupliquei, coloquei na frente. Então, ele apareceu aqui, tá tudo um lá, tá vendo? Ó, né? Só que aqui não é number A, aqui vai ser o quê? Number B, e aqui vai ser 2. Opa, 2, não é 12, é 2, isso, 2. Aí eu tenho mais um erro, porque tem o quê? Não é edit text number A, vai ser edit text number B. Pronto, deixa eu ver se está tudo certo. Tá tudo certo aqui. O que eu vou fazer de novo? Ó, eu fecho, né? Eu fechei. Coloco o cursor aqui na frente, faço o quê? Ctrl D para duplicar. Duplicou. Ah, duplicou? Então, o que vai ser aqui? Esse, como é o último, esse aqui, como é o último, ele não precisa de uma margin end. Então, eu vou tirar aqui, ó, o margin end dele. Ó, tirei aqui. Então, ele não tem margin end. Né? Ele só fica com o tag. Ó, não esquece, ó, cuidado aqui, ó, para você não apagar. Você não pode apagar essa tag. Aqui vai ser number o quê? Number C. O texto dele vai ser o 3. Aqui embaixo não pode ser number B, ele vai ser number o quê? C. Então, aqui eu já tenho, deixa eu dar as posições. O que está faltando aqui? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui um botão. Para colocar esse botão, eu tenho que estar muito atento aqui, pessoal. Serve. Quando eu clico aqui, né, nesse fechamento, né, do linear layout, eu estou fechando a caixa deste item aqui. Bom, o que acontece agora, né, do item 3, né? Eu vou tocar aqui, observe, você deve estar notando, e eu fechei aqui, né? Cliquei aqui, eu estou fechando a caixa, envolve os 3, né? E aí, aqui, este último aqui, né? Observe, esse último é a caixa toda. Então, antes deste último, eu vou colocar o cursor aqui, e vou construir um layout, né, linear layout, para abrigar o nosso botão. Vou apertar o Enter aqui 2 vezes, vou começar aqui, abre tag, LL, né, linear layout compat, né, ele vai ter o quê? O wrap, né, a largura dele
vai ser o suficiente, a altura também vai ser o suficiente. O que que ele vai ter de especial? É a gravidade, né? O layout gravity. Layout gravity, que eu vou mandar ele ficar, tudo que tiver dentro dele vai estar dentro do centro. Aí eu vou fechar a tag com essa marcação, fechei a tag com essa marcação. O cursor está no meio, né? Você está observando aqui. Eu vou apertar o Enter 2 vezes, né? E aí, dentro desse linear compat, eu vou colocar o meu objeto, né, meu elemento de tela, que vai ser o button, né, o app bool, né, app bool, compat button, né, compatibilidade. O que que vai ser, ele vai ter o texto, a largura, o wrap, o conteúdo, a altura também o wrap. O texto que vai dentro dele é que vai limitar essa width, né, e o height dele, né, a largura e a altura. Eu tenho que falar para ele, para esse button, eu tenho que identificar ele, porque na programação em Java eu vou fazer referência a esse elemento de tela. Então, ID, Android ID, vou adicionar aqui o ID, vou chamar ele de button, underline, check, numbers, né? Numbers, no plural, numbers do token. Vai checar o número do token que vão ser digitados dentro das caixinhas, das respectivas caixinhas de edit text. Que mais que eu vou colocar aqui? Coloquei o numbers token. Vou colocar texto, né? Não coloquei o texto ainda, né? Vou adicionar o texto, Android Text. O texto vai ser o seguinte: vai ser verificar os números do token. Então, verificar números do token. Vou apertar o Enter. Agora eu vou melhorar esse texto, né? Vou colocar caixa baixa, né? Então, vou aqui, text all caps. Eu vou colocar como falso. Não, falso. Vou colocar um text size para ele. Text size 18 SP. Então, ele está aqui pronto para a gente. Então, vou barra para fechar o button aqui. Barra para fechar o button. Fechei o button. Então, ele está dentro, né, da posição que a gente precisa. O que nós vamos fazer agora? Essa caixa toda, né, eu vou selecionar aqui, ó. Essa caixa aqui é do button, né, azul que está aqui o button, deve estar visualizando o button aí. E essa outra que eu selecionei é a caixa toda, este último aqui. Então, deste último, o que que acontece? É a caixa que vai, no primeiro momento, ela aparece oculta, então apareceu oculta, eu vou digitar o e-mail, vou submit, fazer o enviar. Se o e-mail existe no nosso banco de dados, né, se esse e-mail está cadastrado, ele vai habilitar essa caixa com esses elementos para que a gente possa informar os 3 valores de token. Tudo certo, verificou os números? Ok, são esses mesmos números. Vou fazer uma busca, né, vou fazer uma lógica para construir isso no Java. Deu tudo certo. O que que eu faço? Eu vou ocultar essa caixa para fazer a próxima caixa. Então, observe, eu vou colocar meu cursor aqui antes do linear layout, tá bom? Antes do linear layout, vou dar Enter 2 vezes e vou começar a construção de uma nova caixa. LL, né? Layout compat, linear layout compat. O que que eu vou colocar para esse elemento, né? Eu vou colocar para ele a largura e a altura, né? Vou definir a largura dele é o match, vai ser o match parent, né? Match parent aqui, match parent. E a altura dele vai ser o suficiente, né? O suficiente para exibir os elementos. Opa, fui mais rápido que wrap, contra o espaço, né? Ali, wrap content. Como eu vou manipular ele no Java para ocultar, fazer aparecer também, então o que eu vou fazer aqui? Precisamos colocar o ID, então não pode esquecer. Aqueles elementos de tela que nós manipulamos, precisamos sempre ter o ID, né? Então, Android ID, vou adicionar aqui o ID, vou chamar ele de linear layout. O Android Studio quer dar uma sugestão para mim, não. Vai ser new reset set, né? Password. É a nova senha, né, que eu vou digitar, né, que eu vou trocar a senha. Vou colocar aqui para ele um layout de margem top, layout margem top, para dar uma distância de 20 dp, né, ele vai ficar 20 dp abaixo, né, quando vai aparecer. E a orientação dele, né, vai ser vertical.
Ok? Agora eu vou fechar assim a tag. Bom, presta atenção. Ele vai fazer o barra Android, né? Ele continua, vou apertar o Enter aqui 2 vezes e vou fazer a programação do que vai ter aí dentro. Aqui dentro vai ter, você já está vendo aqui um traço azul, né? Eu vou colocar aqui o app edit text, que vai ser a digitação da nova senha. Vamos dar a largura match parent, né? A largura que vai ocupar tudo, a altura o suficiente. Então já apareceu aqui para a gente, né? Eu acredito que você esteja visualizando, né? Eu devo estar um pouquinho por cima aqui, mas você está vendo. E eu vou fazer o que aqui? Eu vou ter que ter um ID para ele, porque eu vou manipular ele na programação em Java. Então, Android ID, o ID que eu vou te dar para ele, eu vou chamar de edit text underline new reset password. O que mais que eu acrescento nele? Vou colocar um drawable write, né, de password, né, só para fazer uma teste, né, ícone de password, nós já temos definido, já apareceu o cadeadinho. Eu vou colocar a dica, né, a hint, né, a dica de contexto, hint. Eu vou colocar aqui, digite a nova senha. E aí, eu tenho digite a nova senha. O que mais que eu tenho aqui? O input type, o tipo de entrada, né, input type, Android input type. E aqui o Android input type, como eu vou digitar a senha e eu não quero que ninguém veja a senha, eu vou fazer como sendo que é um text password. Então, é assim que vai aparecer. E mais ainda, vou aproveitar e vou dizer que o limite, né, o tamanho máximo para essa senha, né, o max length, né, tamanho, né, máximo, vai ser de 40 caracteres. Então, eu tenho aqui o max length, né, 40 caracteres, vou fechar com a barra a nosso elemento. Então, está aqui a construção dele. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso, né, eu passei o mouse aqui, você está vendo que apareceu a lupinha aqui, né? Eu posso fazer um Alt Enter, né? Extrair o recurso. Lembra, né? Vou extrair o recurso. Eu vou extrair o recurso. Eu vou chamar esse aqui do text nova new password. Aqui, new password. Então, eu vou extrair isso para o arquivo de strings. Então, aí eu vou falar assim, olha, eu também quero que ele apareça no values PTBR. Quando eu fizer isso aqui, ok, né? Lembra, Alt Enter, para aparecer essa janela para extrair o recurso. Marquei aqui, mudei o nome do recurso, coloquei text new password. E agora eu vou dar ok aqui. Marquei values, né? E ok. Ele já está reclamando. Já existe um text new password. Então, new password, eu vou colocar aqui reset. Então, text new password reset. Ok. Então, já não aparece mais a string, né, que nós digitamos, e sim o recurso de string. O que nós vamos fazer agora? Embaixo dele, né, nós vamos ter que colocar um botão. E esse botão, para que ele fique, né, no centro, né, uma coisa bonita, eu vou vir aqui, eu vou criar um linear layout também para o botão, para envolver o botão. Linear layout, vai ser o suficiente, né, para exibir o botão e a altura também. Esse botão, eu vou colocar aqui um layout gravity, né, uma gravidade do layout, né, vou colocar no centro. Coloquei no centro, aí eu vou fechar a tag dessa forma. Fechei a tag dessa forma, ele aparece aqui para a gente, aqui. Então, o cursor está aqui no meio, vou apertar o Enter 2 vezes, né? Eu falo 2 e aperto 3. E aí eu vou colocar o botão que precisa aparecer embaixo desse Edit Text aqui, digite a nova senha. Digite a nova senha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a classe, né? App button, né? App compat button, né? Que é o button, pode ser só button também. Aí, opa, esqueci de colocar a largura, né? O wrap, que é o suficiente, a altura também é o suficiente. Já aparece o botão, né? Você já deve estar visualizando aqui o botão, ok? É importante que você veja que não tem nenhum texto, não tem nenhum conteúdo nesse botão, a gente vai fazer tudo isso, mas antes eu não posso esquecer de colocar a identificação, o ID, Android ID, porque é isso que faz com que esse elemento de tela se associe depois lá no código em Java. Então, Android ID,
vou dar o nome para ele de button, né? Vou chamar assim, button save new reset password. É um nome grandão assim, né? O new password, né? Nova senha que eu vou fazer para ele. O que está faltando colocar nele? Um texto, né? Eu vou colocar um texto. E aí eu vou colocar o texto, eu vou chapar o texto, né? Gravar, o texto é gravar, mas depois eu vou extrair esse recurso. Então, está aqui o gravar, text all caps, eu quero falso, para que ele respeite, né, caixa alta, né, caixa baixa, minúsculo, maiúsculo, e o text size dele, 18 SP. Coloquei aqui o text size 18 SP, não tem mais nada para fazer com ele, então vou fazer o quê? Barra para fechar esse carinha. De novo, como que eu extraio o recurso? Então, eu vou passar aqui, vou deixar o mouse aqui, a lampadinha apareceu, eu vou fazer o que? Um Alt Enter. E aí está lá, ó, Alt Enter, extrair o recurso. Extrair o recurso, qual que vai ser o nome para esse recurso? Eu vou chamar aqui text, gravar, save, né? Save new password. Então, só para ficar diferente, para não dar nenhum erro com algum outro string que eu tenha. O recurso, o valor dele vai ser gravar, e eu também quero que ele apareça em português Brasil, tá bom? Português Brasil. Ok. Então está aqui aquele elemento que nós tínhamos, né? Ele passou a estar aqui, esse text, né? O recurso foi extraído. Agora vamos colocar, né? Dentro desse layout, o, o elemento, né? De tela que vai funcionar para abandonar essa tela, né? Para ele voltar para a tela de login. Ele não quer fazer essa operação de troca de senha, não quer resetar a senha, não quer mudar a senha. Então, observe aqui, antes do linear layout, aqui no final, tá vendo? Antes do linear layout, o que nós vamos fazer? Vou dar Enter duas vezes e vou acrescentar aqui um text view. Esse text view, né, app TV, né, ele vai funcionar como uma espécie de botão, mas é um texto, tá bom, gente? É só um texto. Vou dar wrap, que é a largura é o suficiente. A altura também, o wrap, suficiente. Só que eu não posso esquecer de colocar o quê? O ID, né? Porque é o ID que eu vou usar lá no Java. Então, o ID, eu vou chamar ele de text view, underline, abandon, reset. E aí eu vou fazer o que com ele? Eu vou dar um layout margem top, né? Uma distância, né? Vou colocar aqui o layout de margem top dele, lamar top, né? O lamar top, var de 10 dp. Ele não está aparecendo porque não tem nenhum texto, né, definido para ele. Então vamos colocar um texto para ele. O texto, né? O texto vai ser assim, né? Text, Android text. Vamos colocar aqui, abandonar o reset da senha. Abandonar o reset, a troca, né? Vamos colocar a troca de senha. Abandonar a troca de senha. Vamos lá, fizemos isso, text size, né? Text size. Vou colocar 24 SP, dar um destaque para ela, né? Então ele já apareceu aqui, você está observando que ele já aparece aqui. Vamos colocar agora para ele, né? Eu vou colocar a restrição de layout para ele. Então, a restrição de layout, nesse caso aqui, tá? Laco, né? Eu falei que eu não ia colocar a restrição de layout, mas eu vou colocar aqui. Ele não está aparecendo a restrição de layout. Por quê? Porque a restrição de layout ele é criado a partir do import que é feito a partir da classe app, né? Aqui eu preciso definir, né? O lacune não vai aparecer enquanto eu não for aqui. Então vou voltar aqui no início, tá bom? Vou voltar aqui no início. Deixa eu colocar aqui ó, tools, né? Vou aqui nessa linha, enter duas vezes. Vou acrescentar aqui XML NS, já apareceu, né? Só foi digitar XML, ele já sabe que eu vou precisar do app. Normalmente é o tools e o app que aparecem. Então aqui já está aqui a importação desse aplicativo, né? Dessa classe de aplicativo. Vamos voltar aqui para o final. Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar agora, hein? Laco, né? Não está indo mesmo, né? Então, se ele não está indo, o que nós vamos fazer? Vamos ter que fazer na mão. Então, vamos fazer na mão, já que ele não quer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Usando a classe app, dois pontos.
Lá, não, ele não vai ainda. Então, layout, underline, constraint, bottom, né, inferior, to bottom, off. Recebe o quê? Parent. Aí eu vou fazer o que com ele? Usando app, de novo. Vou fazer, não, app, não vou fazer nada. Eu ia querer aproveitar, mas não. Layout, né, layout, constraint, end, to end off, com O maiúsculo, tá? Vai ser o quê? Abre aspas, recebe, abre aspas, o parent. Lá, depois, app, dois pontos, layout, não está trazendo, layout, underline, constraint, start, underline, to start, off, vai ser o quê? O parent, né? Parent. E aqui eu vou app, layout, underline, constraint, top, né? Top, underline, to, né? Top, off, vai ser o quê? O parent, recebe o parent. E aí eu vou fechar a tag dele. Pronto. Tá aqui o nosso abandono, né? Feito aqui. Joia? Então tá aqui prontinho. Ah, observa. Ele estava branco, né? Agora ele renderizou. Renderizou, quer dizer o quê? Eu não tive paciência de esperar, né? Ele agora funcionaria. Tá bom? Beleza? Na sequência aí o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Oi, pessoal. Você está vendo aqui esse aviso? Ele é importante para o meu trabalho. Então, peço sua ajuda. Curte, compartilhe com seus amigos, faça comentários. Assim você está ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo. Que programação, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Vários canais falando disso, mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante. Então não esquece, ó, curte, faz um comentário para a relevância do meu trabalho aparecer, tá bom? Obrigado aí.